Saudações a todos. Vamos dar continuidade, né, ao capítulo, o conteúdo de hidrocarbonetos, né? Vamos dizer a parte 2 de 2. Na primeira parte a gente viu inicialmente nomenclatura, algumas propriedades de hidrocarbonetos. E lembrando que ao aprender nomenclatura em hidrocarbonetos, ela vai servir de base, né, para as próximas funções, certo? Então, se você entende bem e faz bastante exercício sobre hidrocarbonetos, você vai tirar de letra, né, as outras funções e as regras aplicadas à nomenclatura de hidrocarbonetos. Então, aqui nessa parte 2, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver principais grupos orgânicos, né? Porque a gente vai começar a ter contato com esses grupos orgânicos, porque a gente vai agora falar de cadeia principal e nomenclatura de cadeia ramificada, ou seja, a gente vai agora dar nomes, né, aos compostos que têm ramificação, porque no capítulo anterior, na parte 1, né, na verdade, deste capítulo, que é hidrocarbonetos, a gente viu só cadeias normais, né, abertas, a gente viu até cíclicas também, mas normais, ou seja, elas não tinham, as normais não tinham ramificação. Então, vamos dar continuidade. O primeiro ponto aqui, nesse slide, é os nomes, né, a nomenclatura desses grupos. Então, a gente vai chamar de grupos substituintes orgânicos ou grupos orgânicos, né? Então, aqui tem um esteja atento, ou um se ligue, ou preste atenção, que por um bom tempo era chamado isso aqui de radical, né? E existe o termo radical é justamente um nome dado a uma determinada espécie, né? Então, normalmente é uma espécie em que tem um elétron desemparelhado e que não faz ligação, né? E aqui nesse caso a gente vai ter um grupo que vai estar ligado, né, a uma cadeia principal. Então, a diferença de radical e grupo é porque normalmente se esse grupo tiver isolado, né, e sem a ligação, por exemplo, fosse CH2, desculpa a letra aí, mas CH3, e tivesse um elétron aqui desemparelhado, você poderia chamar isso aqui de radical, né? Mas normalmente esse elétron já vem ligado a uma cadeia principal, certo? Então a gente chama isso aqui apenas de grupo, mas é comum você encontrar em alguns livros, né, a questão de ser tratado como radical, como se ele estivesse isolado, tá? Então a gente tem um grupo metil, etil, propil, isopropil. Perceba que há algo que a gente já conhece, por exemplo, o termo prop, né? Prop, met, et, but, né? Então, são termos que estão ligados a met, que é um carbono, et, dois carbonos, prop, né? Prop, três carbonos e but, quatro carbonos, né? Só que isso aqui é em relação ao número de carbonos, tá? Então lembra, por exemplo, lá quando a gente chamava uma substância de propano, né? Então esse an era porque era a ligação simples entre os carbonos, o prop, aí eu botei propano, né? Propano. Esse prop significava que tinha três carbonos nessa cadeia ou nessa substância, e o O porque era de hidrocarboneto, né? Se fosse álcool, era propanol e assim por diante. Então aqui a gente também tem um metil. Então não tem a questão de ligação, não tem an, en, nem in, já é direto aqui. O met significa que tem um carbono e o il significa que ele é de um grupo, certo? Um grupo orgânico que deve estar ligado a uma cadeia principal. Então aqui tem et, então é um grupo, ó, il, então il significa que é um grupo, então etil, um grupo ligado à cadeia principal com dois carbonos e assim por diante, tá? Então a gente vê aqui o metil, o etil, um carbono, dois carbonos, aqui 1, 2, 3 propil, aqui normalmente também tem três carbonos e também chama propil. Só que aqui a gente já vê uma diferença, que esse propil ele é ligado na extremidade, né? Esse grupo, enquanto nesse grupo aqui, em vez de ser ligado na extremidade, ele é ligado no carbono central aqui, ó. Então acaba que esse grupo vai propiciar um comportamento diferente até e até a substância mesmo, aquela cadeia principal, a substância no geral ela vai ser diferente, né? Aqui a gente tem o butil, né?
que ele até coloca aqui, denominado anteriormente por N-butil, já eu explico. Então, ó, veja aqui, but, porque tem 4 carbonos, io, porque é um grupo de uma cadeia, né? Ele está ligado a uma cadeia principal, ele não é da cadeia principal, ele não é a cadeia principal nesse caso, certo? E aqui você tem a ligação no carbono da extremidade, e justamente quando a ligação era numa extremidade, a gente chamava de N, só para fazer referência à extremidade. E aqui também, ó, na extremidade, é N-butil, hoje somente butil. E aí você tem o sec-butil ou S-butil, terce-butil ou T-butil, né, fazendo referência ao terce, e o isobutil. Então aqui a gente só está conhecendo alguns grupos e aqui no próximo slide a gente vai ver com mais detalhes isso daí. Ó. Primeiro, então ele diz, ó, embora o prefixo N ainda seja usado por alguns, né, por alguns autores, enfim, e alguns professores, ele não é recomendado pela IUPAC, né? Então, quem organiza, no caso, né, de forma internacional, nomenclatura, nome de compostos, registro e etc. Certo? É a IUPAC. E tem esse número aqui tá em essa sigla aqui tá em inglês, tá? Que no português, basicamente, aqui vem de International Union of Purity and Applied, acredito, Applied Chemistry, que seria União Internacional de Química Pura e Aplicada, certo? Então, essa organização aqui, né, que acaba organizando nomenclatura de compostos, registro e tudo que for relacionado à química, a referência vem da IUPAC. Então, a IUPAC, né, já não considera mais ou não recomenda mais a questão do N, né, para esses grupos químicos que têm a sua ligação na extremidade, tá? Então, ou você pode encontrar o N-propil, mas é só lembrar que o N é o que era usado comumente quando você tinha um grupo em que ele vinha ligado na sua extremidade. Agora é só o nome dele comum, propil. Então, se falou propil, significa que ele está ligado na extremidade. Se ele não está ligado na extremidade, por exemplo, aqui, ó, o butil, né? Ó, but, 4 carbonos, é um grupo ligado a uma cadeia e o grupo está ligado pela extremidade, então ele é apenas butil. Porém, se o butil, que são 4 carbonos, então tem duas posições para ser ligado, né? Tem essa posição, eu acho que tem outra aqui, que já eu mostro, até aqui embaixo, né? Tem 3, na verdade, 3 maneiras de você ter um grupo butil. E aí aqui ele está ligado, né? Se ele vir aqui, ó, dessa forma normal aqui, se ele está ligado na extremidade, é o butil. Se ele vem ligado aqui nesse carbono que a gente chama de secundário, né? Por que esse carbono aqui é secundário? Aqui é um carbono primário. Você pode até tentar lembrar dessa maneira. Mas vamos em frente. Então aqui tem, ó, esse carbono na extremidade. Se ele fosse ligado a esse carbono aqui, como está aqui o caso, ó, aqui, ó, antes só tinha 2 hidrogênios e tinha uma ligação livre. E agora essa ligação livre não existe mais, porque tem 3 hidrogênios, né? 2 daqui e um daqui, ficou 3 hidrogênios. E aqui antes que tinha uma ligação com carbono, outra com carbono e 2 hidrogênios, sai um hidrogênio, fica só um, ó, e uma ligação livre. Então esse carbono aqui do meio agora, ele faz ligação. Por que esse aqui é primário? Porque só se liga apenas a um carbono. Esse aqui se liga a 2 carbonos, então é um carbono secundário, daí vem o sec-butil. Então é o butil quando está ligado ao carbono secundário. E tem o terce-butil, que veja, a cadeia ela não está normal aqui, ó, o grupo quer dizer, ele está dessa maneira, ou seja, é como se você tem esse carbono aqui como se fosse o central, né, ou até esse daqui pode ser, só que tem um carbono ligado a ele, esse carbono está ligado aqui em cima e esse carbono está ligado aqui embaixo, então está aqui, ó, imagina que esse carbono está aqui, certo? Só que aí esses carbonos estão todos ligados a um carbono só, então, ó, o carbono que está ligado à cadeia principal, ele está ligado a 3 outros carbonos, ou seja, um carbono que aqui ele está chamando de terciário, né? Mas veja que ele é terciário em relação à cadeia, certo? Ao grupo, não à cadeia principal, porque querendo ou não ele vai fazer o que? Uma ligação aqui na cadeia principal, certo? Então ele está levando como referência aqui a cadeia em que ele está inserida. Pelo menos é o que dá para entender aqui. Porque se ele for ligado à cadeia e tiver outro carbono aqui, ele seria teoricamente um carbono quaternário. Certo? Tem até que analisar se isso não é o erro, mas pronto. Analisando pelo que diz aqui, né, pelo Tito e Canto, né,
e até pela lógica aqui dele chamar de tércio-butil, de carbono terciário, ele não está levando em consideração a ligação de quem? A ligação à cadeia principal. Então aqui pode ter vários outros carbonos numa cadeia principal. Já já vocês vão entender talvez o que é uma cadeia principal, mas ele só está relacionando aos carbonos no grupo, né, que se liga à cadeia principal. Deixa eu apagar aqui. E aí você tem outros grupos que têm nomes específicos, como por exemplo, quando você tem um benzeno, né? Poderia ser benzil, né? Mas aí, isso me enganou por muito tempo quando eu era aluno, mas aí você tem o fenil, tá? Então fenil é só quando você tem um grupo benzênico ligado a uma cadeia principal. Quando esse benzil ele é intermediado por outro carbono, então você tem, desculpa, quando esse grupo de benzeno ainda tem, aqui direto seria a cadeia principal. Né? Então aqui nesse caso, imagine que você tem uma cadeia principal, que aí o grupo está ligado diretamente à cadeia principal, mas essa cadeia principal, vou botar ela deitada aqui, mas só para uma posição, imagine que está aqui, não está bonitinho não. Mas essa aqui é a mesma cadeia daqui. Só que entre a cadeia principal e o grupo benzeno ainda existe um carbono. Então, quando existe esse grupo aqui, CH2, você tem o benzil e não o fenil. E o vinil é quando você tem, na verdade, um grupo propil, só que com a ligação dupla, né? Desculpa, propil não, um etil, né? Que o etil é quando tem dois carbonos, só que aí quando tem uma ligação dupla é chamado de vinil. Aqui, ó, você também tem o isopropil, né? A gente falou do sec-butil, terc-butil, e o isopropil é quando você tem, por exemplo, o próprio, quando tem três carbonos. E aí, quando esse carbono ele tem duas extremidades iguais, ou seja, aqui tem um carbono e um carbono, né? Diferente desse aqui que o carbono estava ligado, mas estava tipo em filinha, né? Em fila indiana. Aqui não. É um grupo ligado a ele e o outro grupo está ligado aqui a ele. Mas ó, se você passar uma linha aqui, esse lado é igual a esse aqui. Do mesmo jeito o isobutil, a gente tinha essa maneira aqui dele, né? Tinha essa daqui em linha, tinha essa daqui rodeando esse carbono, né? Que está ligado direto à cadeia. E você poderia ter, em vez de todos os carbonos ligados a esse aqui, foi o que aconteceu. Agora você tem, continua com esse carbono e continua com esse daqui. Só que em vez desses outros dois se ligarem aqui, ao da extremidade, ele se liga a esse segundo aqui. Então fica, em vez de todos esses grupos aqui ir lá para o primeiro, ele fica aqui em torno do segundo. Aí quando você passa uma linha, você tem uma extremidade igual a outra. Então, essa é uma dica do Tito e Canto para você tentar identificar quando ele tem um grupo iso, né? Que seria com extremidades iguais. Mas aqui ele dá pelo menos o exemplo para o propil e para o butil. À medida que você vai fazendo atividades, exercício, você vai se acostumando com essas nomenclaturas. Então, aqui a gente só está falando de grupos. E onde irão aparecer esses grupos? É o que a gente vai ver agora no próximo slide, né? Então, se esses grupos aparecem é porque existe o que eu já tinha chamado de cadeia principal. Então, essa cadeia principal você vai sempre procurar a maior sequência que você conseguir, né, de carbonos, né, com uma cadeia ramificada, e isso já tentando incluir as ligações duplas e triplas quando existir, certo? Né? Então, aí ele dá até uma dica aqui, ó. Em caso de duas sequências igualmente longas, imagina uma cadeia, sei lá, de qualquer tamanho. Aí você conta para cá, dá 6 carbonos. Aí você conta indo para aqui para baixo, dá 6 carbonos. Então, você, mesmo que faça várias possibilidades e dê a mesma quantidade de carbonos, essa cadeia principal, você tem que procurar a cadeia mais ramificada, certo? Tenta deixar ela sempre mais ramificada, mas obedecendo a primeira, que é a maior sequência de carbonos nessa cadeia. Aí ele ainda diz, ó, os carbonos que não fazem parte da cadeia principal pertencem às ramificações. Então isso que a gente viu aqui é que quando a gente não coloca alguns carbonos na cadeia principal, elas vão ser chamadas de quê? De grupos substituintes orgânicos ou apenas grupos orgânicos, que antigamente era chamado, e que aí o PAC já foi dito aqui, que não aconselha mais, a gente chamava de radical, certo? Então imagine essa cadeia aqui, ó. Aqui já tem a resposta, mas aqui você poderia contar de que maneira? Você poderia vir carbono, carbono. Você vê que tem uma ramificação. Como é que eu sei que tem ramificação? Uma extremidade, outra extremidade. Eu tenho 3 extremidades. Numa cadeia
aberta lá, normal, aqui não vai ter exemplo. Ela tem apenas duas extremidades. Imagine que aqui não fosse um grupo orgânico, fosse uma cadeia, né? Uma substância. Então ela tem uma extremidade e duas extremidades. Então, normal, né? A gente chama de normal. Mas quando tem a partir de duas extremidades, então aí você acaba tendo o quê? Ó, você acaba tendo uma ramificação. E aí como é que a gente sabe quem é essa ramificação, quem é esse grupo? Então você tenta, ó, vou começar aqui tentando circular essas duas extremidades iniciais. Aí eu tenho um, dois, três, quatro carbonos. Mas se eu tento circular essa outra extremidade aqui, ó, em azul, e vou tentar circular em outra cor aqui. Quando o aplicativo responder, pronto, foi. E aí eu vou tentar essa outra aqui, ó, sempre tentando pegar as extremidades. Então, ó, na vermelha você tem 1, 2, 3, 4. Na azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na verde, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no final das contas, vai ser o quê, ó? Você vai circular o azul. E o que tiver fora dessa cadeia principal, ela vai ser o quê? Ramificação, ou grupo orgânico. Então, ó, a maior cadeia foi essa daqui, que tem 6 carbonos. Então, se ela tem 6 carbonos, eu já posso dar o nome dela. 6 seria o X, né? X. Só tem ligação simples entre os carbonos, AN. Só tem carbono e hidrogênio, hexano. Então, isso é o nome da cadeia principal. E aí você vai para a ramificação. Na ramificação você tem apenas o que? Um carbono. Então se tem apenas um carbono, met, que significa um carbono. E aí como é um grupo orgânico, porque está fora da cadeia principal, IU. Só que eu preciso dizer, deixa eu ver se eu preciso dizer preciso, né? Dizer aonde ele aparece. E aí eu acho que é uma regrinha que eu vou mostrar mais para frente. Mas eu já posso adiantar. Deixa eu ver se eu já posso adiantar aqui, né? É que aqui já são as regras, né? Então vamos lá. Então aqui, na verdade, eu acho que já na aula anterior eu já tinha falado sobre essa numeração, né? Então a gente procura sempre a menor numeração. Isso mesmo. Achei que estava aqui no slide ainda para falar, mas é porque eu já falei em outra aula. 4, 5, 6. Agora, isso contando da esquerda para a direita. Agora, da direita para a esquerda, vamos mudar só a cor aqui. Então ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no final das contas, esse grupo, ele aparece onde? Depende de onde você vai olhar, né? Se você está olhando da esquerda para a direita, ele vai aparecer da esquerda para a direita, ele vai aparecer no terceiro. Se você olhar da direita para a esquerda, ele vai aparecer no quarto, certo? E aí aqui, eu acho que não é do mesmo composto não, aqui tá diferente, viu? Ó. Esse foi um erro do grupo, do livro. Por isso que eu tô até... enfim, depois eu posso ver isso. Mas pelo menos aqui nesse exemplo, ele não está representando esse composto, né? Porque aqui ele está no 1, 2, 3 carbonos, né? E aqui ele está no 1, 2, 3, 4. Então o termo correto seria 3 metil. E você coloca aqui o tracinho, ó. Que essa aqui é a posição de onde aparece o grupo. Veja só. Isso aqui é a posição de onde aparece esse grupo nessa cadeia do hexano. Então existe uma cadeia do hexano que ela é substituída no terceiro carbono com um grupo metil. Então ele é o 3-metil hexano, tá? E aqui está aparecendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. É aqui 1, 2, 3, 4, 5. Está faltando um carbono aqui. Na verdade, eu tô vendo aqui que eu acho que na hora que eu recortei os exemplos, não era um erro que ia ao vivo. Na verdade, acabo falando que era um erro do livro, mas talvez tenha sido na hora do recorte para apresentar a vocês que não era do exemplo, né? Então aqui está dando um exemplo do 3-metilhexano, mas aqui ele apresenta do 2-metilhexano. Então a diferença é que esse grupo aparece aqui no terceiro, mas nesse composto aqui da direita, o mesmo grupo aparece no segundo, né? E aí já muda o nome, ó, 2-metilpentano, né? E ainda tem outra coisa, tem um carbono aqui faltando, né? Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5,
2 metilpentano. Então era um exemplo, na verdade, né? Foi confundindo, né? Espero não ter confundido vocês também. Pronto, é aqui. Aqui outra coisa. Aqui, ó, tem várias. Ó, tem essa extremidade. Tem essa extremidade. Tem essa. Deixa eu ver mais. Tem essa daqui e tem essa daqui. Então veja que tem várias extremidades. Então já desconfia que existam várias ramificações, né? E aí ele coloca aqui, ó, a primeira coisa, a cadeia principal nem sempre está escrita na horizontal. Aqui em cima a gente colocou na horizontal. Mas aqui se você pegar a horizontal, vamos lá. Se eu pegasse essa horizontal, viesse para cá, e aí daria 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. Só que não é regra ela vir na forma horizontal. Até porque a gente, mais à frente vocês vão aprender o porquê de representar na forma de traços dessa maneira o carbono. Isso tem a ver com a sua geometria. Então, não dá nem para dizer que ela é horizontal ou linear ou algo do tipo. O carbono nem se apresenta dessa maneira numa cadeia. Então, aqui é só uma representação, né? Dessa estrutura, né? Então não quer dizer que o carbono ele está numa linha, tá bom? Então aqui essa forma horizontal eu só tenho 6 carbonos, mas eu posso pegar aqui como ele dá um exemplo. Ó. Podia pegar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 para aqui para baixo. Eu poderia pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 subindo, ou seja, é a mesma quantidade daqui de baixo. Então pegando aqui para cima, né? Ó, se você pegasse 6 aqui assim, ó, era a mesma quantidade pegando reta. Mas aqui ele diz, ó, sempre escolha a cadeia que será mais ramificada. Se você fosse escolher entre a horizontal e essa aqui que está meio curvada, entre essas duas você escolheria a horizontal. Sabe por quê? Porque na horizontal teria uma ramificação, duas, três. E nessa daqui, azul, você só teria uma ramificação, que era esse grupo aqui. Sinceramente, não saberia nem dar o nome disso, tá? Mas vamos lá. Existe mais uma maneira de tentar pegar aqui. Vamos ver. Esse caso aqui, vamos direto, né? Você vai fazendo aí, vai brincando. Mas eu já vi duas aqui que não seria possível. Eu vou pegar outra aqui, ó. Uma, duas, três, quatro aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Quer dizer, seis, sete, oito. Acho que é isso, oito. Então perceba que vai pegando aqui, ó. Tudo torto aqui. Não tem problema pegar torto aqui, então seria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou ter que apagar aqui para ficar mais claro. Aí vai acabar apagando tudo. Mas tudo bem, vamos lá. Então a escolhida foi essa daqui. Por quê? Porque segue a regra, que é o quê? Maior quantidade de carbonos. E aí você tem 2, 3 grupos funcionais. Certo? Então a cadeia principal você já pode dar o nome. 8 carbonos, oct. Só ligação simples entre eles, an. E como é um hidrocarboneto, octano. E aí tem uma regrinha que até eu falei quando a gente estava dando o nome dos alcenos e dos alcínios, na hora de identificar a ligação dupla, né? Se aparecesse mais de uma ligação dupla, né? A gente precisaria dizer onde é que apareceu cada ligação dupla. Ela poderia aparecer em várias posições. E aí a escolha da posição, até na hora que a gente escolheu a numeração, se era da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a gente escolheria sempre os menores números ou a menor soma. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui para mudar a cor, que agora a gente vai tentar identificar onde aparece cada grupo, né? A gente já pode até dar um nome aqui, ó. Só tem um carbono, então metil. Esse aqui só tem um carbono também, o que? Metil. Ó, esse grupo aqui, essa cadeia vai dar diferente dessa daqui. Tudo indica, né? Eu já estou vendo aqui que só tem 6, ó. E aqui tem 8, né? Então vamos lá aqui. 1, 2, etil. Etil, faltou um I aqui. Enfim. E aí, na hora que a gente vai dar o junto, vou começar de baixo para cima. Então ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o número de carbonos. E aí eu vou mudar a cor aqui. Vou colocar, acho que laranja, dá pra ver. Então, lá de cima agora para baixo. 1, 2, 3, 4. Ó, o 5 agora é 4. 5, 6, 7. Maria. 4, 5, 6, 7, 8. Começando com laranja, se a gente fosse dar a nomenclatura. Então, ó, você faz primeiro os radicais, desculpa, os grupos, e depois dá a nomenclatura principal.
localização, grupo que está ligado, a cadeia que ele está ligado. Então vamos começar pelo laranja primeiro. Então 1, 2, 3, esse grupo etil ele está ligado ao qual carbono aqui é o quarto. Então seria 4. Opa! Está demorando aqui a responder, mas vamos lá. 4 etil. Olha que ele dá uma travada aqui. Outro traço. E aí 4 etil. Aí eu venho para o quinto. No quinto eu tenho um metil. Só que aí como eu tenho dois grupos metil, eu posso, em vez de falar 5, eu vou fazer de maneira direta. Depois eu falo para vocês como fazer de forma condensada. 5 metil. Aí depois eu venho para o 6. Aí tem outro metil aqui, ó, no 6. 6 metil octano, que é a cadeia principal. Então aqui está aparecendo esse grupo no 4, esse grupo no quinto e esse grupo no sexto. Então por isso que ficou 4, 5, 4 etil, 5 metil, 6 metil octano. E aí eu vou fazer o azul, depois eu digo como deixar condensado a nomenclatura. Agora com o azul, então no azul você tem o metil. No terceiro, ó, já começou com um número menor aqui, ó, 3 metil. Depois deixa eu ver aqui no quarto, 4 metil. Aí 4 metil. Deixa eu botar aqui em cima porque não vai dar não o nome. 4 metil, desculpa, 3 metil, 4 metil. Veja que o nome vai ficar extenso, né? Já eu mostro que vai ficar menor. Não tão menor, mas um pouco menor. 4 metil, que é esse grupo que está aqui fora. Aí qual é o outro radical? Está aqui, ó. O outro radical aparece no número azul no 5. Qual é o grupo? Etil. 5 etil. A cadeia principal não mudou, continua sendo octano. Aí agora, contando de cima, desculpa, de baixo para cima ou de cima para baixo. O que der o menor número, o que der a menor soma. Então aqui você tem 4, 5, 6, 4 com 6, 10 e aqui com 5, 15. E esse daqui, 4 e 5, 9, com 3 vai dar 12. Então esse aqui foi a menor soma. Então eu vou usar essa referência aqui, ó. Por que eu digo menor soma? Porque você fala, são os menores números. Então, às vezes pode ser que você confunda. Então, se você conseguir identificar, ó, esses números são menores do que esse. Para você ter certeza, some. Se esse aqui der uma soma menor do que essa daqui, significa que você fez uma boa escolha, tá? Então, beleza. 3 metil, 4 metil, 5 etil octano. Então, veja que o metil ele apareceu duas vezes, né? E aí, o fato dele ter aparecido duas vezes, aí eu vou, em vez de colocar ele o nome duas vezes, eu posso fazer assim, ó. 3. Peraí que tá atrasou de novo aqui. 3, 4. Tem que dar um pause aqui pra ver se tem alguma coisa aberta. 3, 4. Dimetil. Então não sei se dá para compreender, tá bem ruim aqui a letra, tá ruim de escrever e tá demorando aqui a resposta do aplicativo, né? Nem do tablet, mas vamos lá, 3, 4, dimetil, né? Então perceba que esse di é para indicar que eu tenho dois grupos metil, então eu coloco as duas posições, certo? 3, 4, dimetil, aí depois 5, etil, octano. Vou tentar melhorar aqui a letra. Aí outra coisa, outra regrinha é colocar em ordem alfabética em relação ao nome do grupo. Então aqui eu botei dimetil etil. Então na verdade, aí você poderia falar, beleza, D é antes do E. Mas na verdade esse di, ele é um indicativo que tem dois grupos metil. Então ele não faz parte do nome do grupo. Então o nome do grupo na verdade é metil, que começa com M, e o outro é etil. Então o nome correto seria o quê? 5, ou seja, não é pela numeração, então é 5 etil, 3, 4 de metil, esse é o nome, começa com M, octano. Muita regra, né? Mas depois de um tempo você se acostuma, então você tem que sempre procurar os menores números
Se aparecer grupos repetidos, você coloca de uma vez, ó, e aí tem que colocar duas posições, até se ele vier na mesma posição. Se os dois grupos viessem 3-metil, 3-metil, eles viessem no mesmo carbono, você ia colocar 3,3 de metil. Se fosse até 3 mesmo, seria 3, 3, 3, 3, trimetil. Então, esse o tri, é o número de grupos que está ali se repetindo, né? Então, aqui é o dimetil, porque o metil aparece duas vezes, ou seja, por isso o di em dois locais, no terceiro e no quarto. E depois aparece um grupo etil no quinto. Aqui estava em ordem do que ia aparecendo, né? Eu fui vendo aqui, ó, a ordem e fui colocando, mas a ordem correta é a partir do que, ó, da ordem alfabética. Botei o dia que eu circulei. Aqui é o M no caso. Tá? Então é M. Então a ordem alfabética é etil, depois o que? Metil. Tá? Então aqui é outro exemplo que não tem nenhuma relação com esse. Então veja que aqui ele colocou 2,4-dimetilhexano. Então essa é a cadeia principal. Por que será que escolheu contar da esquerda para a direita? Porque se fosse da direita para a esquerda, em vez de ser 2,4-metil, seria 1, 2, 3, 4, 5 seria 3, 5 dimetilhexano. Ou seja, essa soma ela é maior do que essa. Então a nomenclatura é da esquerda para a direita, a numeração. E aí o dia, porque aparece o metil duas vezes. Aonde? No carbono 2 e no carbono 4. Beleza? Aí, terceiro exemplo, ó, no caso de duas ou mais sequências igualmente longas, a cadeia principal é a mais ramificada. Então, ele primeiro aqui, eu já vou direto, ele circulou essa aqui, que deu 1, 2, 3, 4, 5. Né? E aí, deixa eu ver a outra, que agora... Ah, tem essa outra aqui, que é a horizontal. Ó, vou circular de verde aqui, ó. Se fosse a horizontal, que dá quanto? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Só que na horizontal você vai ter... Deixa eu me ver aqui. Na horizontal eu vou botar até de outra cor. Na horizontal, ou não, vou colocar de verde mesmo, para identificar que é o grupo, a ramificação do verde. Então a cadeia principal verde, então tem essa ramificação. Então essa ramificação, então tem... Não, na verdade nem essa que está aqui, né? Essa ramificação aqui, ó, um isopropil. Então ele tem 3 R's, ou seja, 3 ramificações. Se você seguir na azul, nessa ramificação, perceba que aqui a principal é 1, 2, 3, 4, 5. Essa azul também, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aí o que é que vai acontecer? Você vai ter essa ramificação aqui na azul, duas, esse grupozinho aqui embaixo, e tem esse perdidinho aqui que não sei se vocês conseguem ver, certo? Então, eu vou apagar tudo aqui para ficar melhor. Na hora que você faz isso aqui e conta 5 carbonos, agora você tem 1, 2, 3, 4 ramificações. E aquela outra que seria a reta, você teria 1, 2, 3 ramificações. Então você prefere a mais ramificadas. Vamos tentar dar o nome dessa daqui para a gente já ir treinando. Ó. Então a cadeia principal está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 pent. Porque é só ligação simples. E o pentano, que é hidrocarboneto. E aí na hora de nomear, vamos lá, na hora de nomear você pode começar de baixo para cima ou de cima para baixo. Eu vou começar aqui de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Então no primeiro carbono você tem um metil, aqui ó, um metil, né? Já que aqui considerem esse que está azulzinho aqui, ó, então tem 1, 2, 3 metis, né? Então isso aqui é metil. Eu vou botar já um número, só para a gente saber onde é que tá. Tá no terceiro metil. Terceiro não, 1, 2, no 2. Aí esse outro metil aqui tá no quarto, então tem o 4 metil. O de cima também é 4, ó, porque tá no mesmo... Ele é metil e tá no mesmo carbono, que é o quarto. Ele tem duas ramificações, esse carbono aqui, ó, em cima e embaixo. E esse outro aqui, que é o terceiro, ele tem uma ramificação etil. Então eu vou colocar o 3 etil. Certo? E aí eu tô contando o que? De baixo para cima aqui, começando, ó. De baixo, 1, 2, 3, 4, 5. Então como ficaria? Primeiro que, por ordem alfabética, o E vem antes do M. Então ficaria
3 etil. E agora são 3 grupos metil. Então, se estão 3 grupos, é o trimetil, né? Veja que o tri não é o nome do grupo. O tri é para dizer que existe na cadeia 3 grupos, que é metil. E aí você tem que dar as posições. Então, aparece um no 2 e 2 aparecem no 4. Então, você não vai colocar 2, 4, trimetil. Você vai colocar 2, que apareceu no 2, apareceu no 4 e apareceu outro no 4 também. Então, trimetil, já vou botar até aqui, pentano. Então, ó, 3 etil, a letra tá foda, né? 3 etil, 2, 4, 4, trimetil, pentano. Vou tentar passar limpo aqui. 3 etil, 2, 4, 4, trimetil, pentano. Eu não conferi não, mas tenho quase certeza que se você fizer agora a contagem ao contrário, 1, 2, 3, 4, 5, ele vai dar uma numeração maior. Eu vou mudar a cor aqui só para a gente destacar aqui. Então aqui era o quinto, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então esse aqui agora, ou não, viu? Vamos lá. Pode ser que eu tenha errado aqui, ó. Contando da esquerda aqui para baixo, ó, então vai ser grupo no 2, ó. Então eu já vou fazer direto aqui. O etil está em qual? O etil está no 3. Continua sendo no 3, ó. 3 etil. Vamos prestando atenção aí. Primeiro eu fiz o quê? No número azul era de baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora a referência é o laranja, que é de cima para baixo. Então o etil continua no terceiro. 3 etil. E agora o metil aparece no grupo 2, no carbono 2 e no carbono que? 4. Então seria... Eita, 2, 2, porque 2 aparecem, ó. 1, 2 aparecem em cima do carbono 2 e apenas um no carbono 4, que é esse daqui, ó, no 4. 2, 2, 4, trimetil, pentano. Então, como é que a gente sabe a diferença? Qual que vai ser a menor numeração? Somando. Então, aqui vai ser 3, mais 2, mais 4, mais 4. Se você não quiser somar, veja que a diferença é 3, repete. 2 aparece de novo, mas no lugar desse 4 agora tem um 2. Então, no final das contas, essa é a nomenclatura correta, porque tem a menor soma, certo? Então, tem que fazer as duas maneiras, se não ficar muito óbvia, para poder identificar, tá bom? E aí é que a gente tava vendo, porque a gente mudou um foco aqui, eu tava dando a nomenclatura desse composto, só para ir treinando, mas aqui era só para representar que se você tem várias formas de pegar a cadeia principal, né, de separar a cadeia principal, você sempre escolhe aquela que der mais ramificações. Quarto exemplo, podem existir duas ou mais cadeias principais equivalentes, como neste caso aqui. Esse caso é interessante, porque aqui vai ser um tanto faz da vida. Então, se você faz a cadeia dessa maneira aqui, você tem 4 carbonos, né? Aí se você tenta, não, bom, lógico, esse daqui não vai dar certo, né? 1, 2, 3, né? Então só tem 3 carbonos na cadeia principal, nem leve em consideração. Mas na azul aqui, ó, primeiro eu peguei ela horizontal, agora eu vou começar de novo aqui nessa extremidade, mas em vez de eu ir para a ponta, eu venho aqui para baixo. E aí o que é que vai acontecer? Eu tenho 1, 2, 3, 4 e uma ramificação. Então, ó, se fosse a laranja aqui, ó, 1, 2, 3, 4, igual aqui, 1, 2, 3, 4 e uma ramificação. Se for a azul, que é descendo, eu tenho 1, 2, 3, 4 e uma ramificação. A nomenclatura vai ser a mesma, tá? Dependente de você escolher a de cima ou a de baixo. Aqui ele colocou... Não, tá. Ele deu um exemplo de que não é 3 ramificações, 2 ramificações. Que seria outras opções dessa daqui, né? Que seria pegando, ó, a cadeia horizontal aqui, 1, 2, 3, 4. Aí está dizendo que dá 3 ramificações, mas você tem 1, 2, 3, 4, 5. Já começou que você só tem 5. Não, aqui também. Viajei, eu tava contando na cabeça que era 6. Então, ó, pentano. Aí ele está dando outras opções. 1, 2, 3, 4, 5. Se você pegasse ela horizontal, aí você teria 3 ramificações, né? E se você pegasse essa aqui da ponta, ó, vindo daqui para baixo, você também teria o pentano, mas aí você só ficaria com 2 ramificações. Ele está mostrando aqui, na verdade, várias opções, mas que nunca dá mais do que 3 ramificações. A única que dá 4 ramificações é essa que ele já separou aqui. Então sempre escolher a mais ramificada.
e às vezes você escolhe uma ramificação, ela dá a mesma quantidade, a mesma cadeia principal, quer dizer, né? Você escolhe a cadeia principal, ela dá uma ramificação, você escolhe outra, é o mesmo tamanho, mas dá também uma ramificação. Então é o tanto faz. E aqui um exemplo, depois do que a gente já viu, é que quando aparecer uma ligação dupla ou tripla, você obrigatoriamente tem que incluir. Então agora não é lógico, você tem que sempre procurar mais ramificações. Mas agora você não tem mais essa opção de, vou pegar a horizontal, vou pegar aqui desse lado, porque você tem que incluir a ligação dupla. Então não existe essa opção como ele colocou aqui. Ó. Aqui está a cadeia principal, aí a ligação dupla apareceu aqui. Se a ligação dupla apareceu, você já começa daqui. Começa daí. Se você vai vir aqui para baixo, se você vai passar direto, se depois você vai enrolar, não interessa. Mas você tem que começar da ligação dupla. Então aqui já está errado, porque ele começou aqui dessa extremidade e veio aqui no meio e desceu. Então ele excluiu a ligação dupla da cadeia principal. A ligação dupla, ou seja, a insaturação, ela tem que estar presente na cadeia principal. Como aqui, ó. Aqui ele incluiu, só que na hora que ele foi aqui para baixo, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tem uma ramificação. Se ele pega a principal, incluindo a ligação dupla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a mesma quantidade dessa cadeia principal. Só que aqui eu tenho mais ramificações do que aqui. Então acaba valendo essa regra aqui, que é a do terceiro exemplo. Uma coisa que ele mostra aqui é que não há ramificação na ponta da cadeia. Ponta da cadeia não é ramificação. Então, por exemplo, quando você está fazendo isso aqui não é ramificação, isso daqui não é ramificação. Porque se você escolheu a cadeia principal, isso aqui é a ponta da cadeia, certo? Então, o exemplo que ele vai dar ali... Tá bem difícil aqui de passar nesse aplicativo. Então aqui ele só está querendo dizer que isso aqui é uma ramificação, mas ela é uma ramificação porque foi escolhido isso aqui como cadeia principal. Ó. Se isso aí é cadeia principal, isso daqui é ramificação, certo? Então aqui também, ó, aqui, se isso aqui for a cadeia principal, isso aqui, ele só está desdobrando. Então aqui, ó, não é ramificação, nem isso aqui é ramificação. Apesar de estar aparecendo aqui na extremidade, mas ele poderia vir aqui para baixo, né? Então é aquela regra, na verdade, né, que nem sempre a cadeia principal ela vai vir de forma reta ou horizontal, ou algo do tipo, né? Ela pode vir toda torta. E é só lembrar que se ela é cadeia principal é porque nenhuma parte dela é ramificação. Tá? Então aqui, ó, escolheu como ela está aqui para baixo, mas não significa que ela é uma ramificação, porque pode acontecer qual erro? Pode acontecer esse tipo de erro aqui na hora, e é comum dos estudantes. Essa aqui é a minha cadeia principal. E aí eu tenho duas ramificações. Não. Isso não é uma ramificação. Isso aqui ainda é a continuação da cadeia principal. Ela só está aqui para baixo, mas ela poderia estar reta. Aí outro ponto é diferenciar cadeia carbônica e cadeia principal. Certo? Cadeia carbônica diz respeito a todo o esqueleto da molécula. Então isso aqui é uma cadeia carbônica. Porém, esse pedaço aqui que eu tive que incluir a ligação dupla, ela é a minha cadeia principal. Então, a cadeia principal basicamente é uma parte da cadeia carbônica em que não inclui as ramificações. Certo? Então existe a cadeia, né, carbônica, que é tudo, e existe dentro dessa cadeia carbônica uma cadeia principal. E aí eu acabei fazendo alguns exemplos ali, né, quando estava explicando algumas regras, e aí ele fala assim, para dar o nome de um hidrocarboneto com ramificações proceda. Aí diz, primeira coisa, localize a cadeia principal. Ótimo, já viu. Depois, numere os carbonos da cadeia principal, para decidir qual extremidade deve começar a numeração. Então ele diz que primeiro você deve, né, se basear pela insaturada. Tenta incluir a insaturada nessa cadeia principal, na hora de dar a numeração. Né? Isso a gente já viu na outra aula. Quando a gente vai dar a numeração de uma cadeia principal, que era, por exemplo, essa daqui, que tem a ligação dupla. Na hora que você fosse dar a nomenclatura aqui, quer dizer, a numeração para fazer referência, você não ia começar daqui, nem precisava fazer duas maneiras. 1, 2, 3. Por quê? Porque você tem que sempre começar da maneira que a ligação, a insaturação, ela fique sempre no menor número. Então, se eu começar a contar da direita para a esquerda, vai ser 1, 2, 3, 4. A insaturação vai aparecer aonde? No quinto. E eu tenho que começar desse lado, porque a insaturação ela vai ficar no menor número. Ou seja, a numeração sempre começa
quanto mais próximo da extremidade em que está a ligação dupla, ou tripla, né, no caso. Ó, se a cadeia for insaturada, começa pela extremidade mais próxima dessa insaturação. Se a cadeia for saturada, comece pela extremidade que tem uma ramificação mais próxima a ela, né? Ou aquela que vai dar a menor numeração das ramificações. Lembra que eu fiz um exemplo? Teve uma hora que até eu pensei que era o 3, 2, 2, 4, 4, mas no final das contas... E é essa mesmo, não? Sim, eu pensei que era isso daqui, é correto, né? Mas aí quando eu fiz a outra numeração, vindo aqui de cima para baixo, que é o laranja, ele me deu uma menor soma. Escreva o número de localização da ramificação e a seguir separado com if, o nome do grupo. Então, basicamente é isso aqui, certo? Então, na hora de dar a nomenclatura, você coloca onde apareceu o grupo. Então, o grupo apareceu no carbono 3. Então, você coloca o número 3, hífen, o nome do grupo. Depois, separa de novo os números onde apareceu, se foi 1, 2 ou 3 grupos, né? E se foi juntado uma palavra só. Então, aqui foram algumas dicas. Sim, e aí a cadeia principal, né? Que basicamente na nomenclatura você tem uma cadeia principal e aí ele vem dizendo aonde aparecem os grupos e em qual carbono ele aparece, né? Sempre nos menores números. E aí aqui, ó, finalmente escreva o nome do hidrocarboneto correspondente à cadeia principal. Então eu primeiro fico colocando as posições, né, dos grupos e depois é que eu vou no final da cadeia principal. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então vamos fazer esse primeiro exemplo aqui. Aqui eu tenho duas maneiras, né, da ramificação. Eu acho que vai dar para usar esse exemplo aqui, ó, a questão das equivalências. Aqui, por exemplo, você poderia pegar 1, 2, 3, 4, 5, essa aqui seria a cadeia principal. Ou você poderia pegar essa outra aqui, que vai dar equivalente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E o azul? 1, 2, 3, 4, 5. Qual eu escolho? Tanto faz. Então eu vou escolher aqui só para visualizar melhor essa horizontal, ó. O nome da cadeia eu já vou dar, que aqui é 1, 2, 3, 4, 5, então é pentano. Vocês já sabem por quê, 5 carbono, ligação simples. E é onde ele aparece. Ou eu posso colocar aqui no 1, 2, 3, 4, ele aparece no 4 carbono. Ou eu posso contar da esquerda para a direita, que ele ia aparecer em qual? No segundo. Então eu sempre vou optar pelo menor número, ou menor soma. 2, epa, já ia errar, eu preciso colocar o nome do grupo. Só tem um carbono, metil. Então seria o 2 metil pentano. A letra não está ajudando muito não, né, do seu professor, mas é o 2 metil pentano. Esse aqui, vamos lá. Se eu começar daqui, ó, dessa extremidade, ó, 1, 2, 3 para baixo, 4. E também poderia ser 1, 2, 3, 4 reto. Do mesmo jeito aqui do outro lado, ó. 1, 2, 3, 4. Que aí vai ficar o quê? Também se fosse, ó, 1, 2, 3, 4 reto. E também se eu fizer assim, ó, 1, 2, 3, 4 para baixo. Então tem essa maneira aqui, tem essa maneira reta, tem essa vindo aqui para baixo, não, vindo e desce para cá, vindo e desce para cá, ó, vai dar 4 do mesmo jeito, certo? E aí você pode depois até fazer esse exemplo e dar todas essas nomenclaturas e fazer todas essas seleções aqui de cadeia principal. Eu já vou colocar aqui porque eu apaguei tudo, né? Para vocês acompanharem. Então esse aqui é o 2-metilpentano. Sempre esqueço de colocar o I aqui do metil. E essa aqui eu poderia escolher aqui no meio. Eu poderia escolher, por exemplo, aqui nessa ponta. Vamos ver se vai dar nomenclaturas diferentes. Eu vou escolher aqui de verde, ó. Aí vou chamar aqui de metil. Esse, né? Metil. E esse aqui também de metil. Porque todas que eu estou escolhendo aqui tá dando 4. E aí eu vou contar, deixa eu ver aqui que está mais próximo dessa ramificação. Então ficaria 1, 2, 2. E essa outra ramificação aparece no 3. Então ficaria, ó, são dois grupos metil. Então ele aparece, um aparece no 2 e o outro no 3. Como são 2, 2, 3, dimetil. E depois dou a cadeia principal. A cadeia principal é o 1, 2, 3, 4. But
Só tem ligação simples. 2-dimetilbutano. Eu vou escrever novamente essa cadeia aqui, para ficar mais fácil a gente visualizar. Se tivesse escolhido outra cadeia principal, se daria o mesmo nome. Só lembrando que eu escolho outra cadeia principal desde que seja na mesma quantidade, né, de carbonos. Então aqui eu vou tentar, que eu fiz isso, eu vou tentar pegar agora aqui no meio, ó. Então essa é a cadeia principal, que aí você vai ter ou posso contar daqui da esquerda ou desse outro aqui, mas acho que vai dar a mesma coisa, quer ver, ó. 2, 3, 4. E aí você teria o metil. E aí você tem o primeiro metil, ó, tem 2 metils, né? Então, dimetil. E aí um aparece no 2 e o outro no 3. 2, 3, dimetil. E a cadeia principal, que é o butano. Mesma nomenclatura dessa aqui, né? Se eu tivesse contado da direita para a esquerda, ficaria 1, 2, 3. Ou seja, eles sempre estariam no 2 e no 3 aqui. Então, acaba que dá o mesmo nome. Isso aqui já é um pouquinho mais complicado, mas vamos tentar aqui achar a cadeia principal. Aqui para cá não é, daqui para cima não é, aqui eu venho reto, ou eu posso vir reto e depois eu venho aqui para baixo, porque vai ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou continuar tendo o quê? 3 ramificações. E aí, nesse caso aqui, eu também posso vir daqui, ó. Se você perceber, do mesmo jeito que quando eu chego aqui no final, eu posso pegar esse ou esse, do mesmo jeito que aqui no começo. Eu posso começar daqui, posso começar desse, tanto faz. Certo? Então aqui eu vou tentar pegar reto mesmo, ó. Reto. Então vai ter o quê, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Ou eu poderia ter pego o quê, ó? E aí perceba que tem 2 ramificações, ó, no mesmo carbono. E uma mais à frente aqui. Vou pegar torto, aqui só para vocês verem. Vou pegar desse aqui de baixo. Não, de cima. É no de cima e depois, em vez de seguir reto, eu vou aqui para baixo. Mas tem que dar a mesma quantidade que eu peguei, que era a outra, que era 1, 2, 3, 4, 5. Aí veja, tem uma aqui isolada e tem 2 aqui no mesmo carbono outra vez, igual a outra seleção. Então ficaria o que? Olha, metil aqui. Outro metil. Chamar de M aqui de metil. Então aqui de cara eu já tenho trimetil. Só falta as posições. Então eu posso começar contando da esquerda, da direita, né? 1, 2, 3, 4, 5. Desculpa. 2 aparecem no 4, ou no quarto carbono, né? Aqui, ó. Tá ligado? E 1 aparece no segundo. Então ficaria 2, 4, 4, trimetil e a cadeia principal, que são 5 carbonos, tudo com ligação simples, pentano. 2, 4, 4, trimetil, pentano. Mas se eu contasse de lá para cá, voltando, eu vou mudar a cor para ficar melhor. Então aqui a cadeia principal, então eu vou chamar de 1, 2, eita lasqueiro aí, ó, 2, 2, já excluiu esse 4 aqui, ó, já diminuiu o número. 2, 3, 4. E aí apareceu no quarto aqui, né? Saiu de 2 para 4, mas aí você vai ficar o quê, ó? 2 em cada metil lá, ó, em cada cadeia, 2 metis ligado ao mesmo carbono da cadeia, então 2, 2 e o outro no 4. Trimetil, pentano. Droga. Pentano. Qual que vai dar a menor soma? Vai ser esse aqui, o laranja. Então o certo aí é 2, 4, 4. 2, 2, 4. 2, 2, 4, trimetil pentano. Esse outro aqui, ó Maria, peraí, vamos ver aqui como é que dá pra fazer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 aqui pra baixo. Se for reto, olha aí, ó. Se for reto aqui em cima, a ramificação aparece de que maneira? Só uma ramificação, só um tá ligado. Mas se eu fizer aqui uma seleção no verde aqui, ó, começo, depois eu desço. Quantas ramificações eu vou ter? Então a cadeia principal agora é essa, que continua sendo 5, mas eu tenho uma ramificação etil e uma ramificação metil. Antes eu só ia ter uma isopropil. Então, desse jeito aqui eu tenho 2 ramificações.
Vou ver se teria uma terceira. Então, 2, 3, 4, 5. Ó, eu escolhi essa daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 e tem duas ramificações, né? E uma do lado do outro, uma ramificação aqui nesse carbono e uma aqui nesse carbono. Eu poderia ter feito também, ó, H3C, CH2, CH, eu tô repetindo, tá? Não muito bonito, mas para vocês entenderem. Então vem para cá o CH, CH3 e CH3. Eu também poderia ter circulado de outra maneira. Daria 5 carbonos, ó. Deixa eu aparecer aqui o lápis. Essa maneira aqui, vindo daqui para cá, ó. Veja que não é reto. Mas eu continuo tendo, ó, um metil e um etil igual a esse daqui. E um do lado do outro. Esse metil está ligado nesse carbono, que é vizinho a esse outro carbono que está ligado ao etil. Certo? Então, deu o mesmo número de ramificações. Então, acabou que ficou o mesmo composto. Eu vou dar nomenclatura por esse daqui. Então, vamos lá. Eu vou dar aqui, ó. Vou chamar isso aqui de cara. Eu já posso dizer que é de baixo para cima. Porque, ó, ele aparece no 2. Esse aqui aparece no 3. Aí depois 4, 5. Se eu fizesse o contrário, esse aqui ia aparecer em qual? Então aqui está aparecendo o 3-etil. E esse aqui está aparecendo, o metil está aparecendo em qual carbono? No segundo, 2-metil. Então eu coloco a nomenclatura do composto, que é metil, no segundo carbono. Etil no terceiro carbono. Por que eu não conto ao contrário? Vou colocar de outra cor. Vou colocar aqui de, sei lá, laranja. Porque eu ficaria contando, ó, 1, 2, 3, ok, 4, 5. Então o metil, em vez de ser no 2, ele ia ser o que? No quarto. 4 metil. E esse aqui continuaria no 3, não teria nenhum problema. Então a diferença seria o que? Na hora de somar 3 com 2, 5. 3 com 4 seria o que? 7. Então não dá para usar o laranja, porque ele ia dar uma maior numeração. Então a gente procura sempre a menor numeração. Então eu mantenho a contagem, ou seja, do carbono de baixo até o de cima. Então ficaria, ó, lembrando da ordem alfabética, primeiro 3-etil, o azul que eu escolhi, né? Porque dá a menor numeração em relação ao laranja. Então 3-etil, 2-metil, veja que o número não é referência para a ordem, e sim a letra, né? Ó, E antes de M, pela ordem alfabética. E a cadeia principal, que são 5 carbonos, pent, ligação simples apenas entre eles, pentano. 3-etil, 2-metil, pentano. Agora com ligação dupla, eu não posso nem fazer, não teria nem essa opção aqui. Eu venho aqui nesse carbono e venho aqui para. Se bem que só ia dar 3 carbonos nessa cadeia, eu tenho que incluir já de cara a ligação dupla. Eu estou colocando aqui na horizontal porque se eu vir aqui para baixo vai sobrar esse aqui do mesmo jeito. Então, eu já de cara estou dizendo aqui que tem um grupo metil. Aí veja só, o grupo aqui no centro, né, a cadeia principal, desculpa, ela vai ser o quê? A numeração, eu já começo a contar da esquerda para a direita, porque vai dar a menor numeração para a cadeia principal. Então, se eu já começo a contar 1, 2, 3, 4, não tem mais nem o que ver do outro lado. Não, seria 1, 2, vai dar os menores números, não importa. Quando não tem ligação dupla, aí fica nessa dúvida se eu vou contar de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, porque tem várias possibilidades. Quando tem ligação dupla, não interessa. Apareceu a ligação dupla, aqui é a referência. Então começa desse lado esquerdo. Então se eu começo do lado esquerdo, tudo vai se basear por ela. Então agora o radical pode até dar uma soma maior, enfim, não interessa. Você vai sempre pela insaturada. Então vamos lá. Primeiro eu já vou começando aqui. Se ela está aparecendo aqui a ligação dupla, esse aqui vai ser o primeiro. Então, de cara eu já posso dizer que o metil vai aparecer no terceiro. Então é o 3-metil. De qual cadeia principal? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então vai ser but. Só que tem uma ligação dupla, eu tenho que dizer onde é que aparece essa ligação dupla, que é no primeiro carbono. Então, but 1-eno. Então é o 3-metil but 1-eno. Esse 1 está dizendo a localização da ligação dupla e esse 3 está dizendo a ligação do grupo na cadeia principal. E aí, aqui, ó,
mais outra vez, ó, eu já tenho que incluir isso aqui na cadeia principal. Então eu venho aqui, ó, posso ir reto como pode ir para baixo. Vou colocar aqui reto, mas eu podia vir aqui para baixo. Então eu já começo a contar daqui, porque é a extremidade mais próxima. Ó. Se eu contar daqui vai ser 1, 2, 3. É onde aparece o primeiro carbono com a ligação tripla. Aqui não. 1, 2. Ele aparece no segundo. Então de cara eu já posso dizer que 2, 3 e esse aqui é o quarto. Então o metil apareceu, ó, 4 metil, né, apareceu no quarto, porque o número 2 aqui, a nomenclatura, a numeração está como referência à ligação tripla. E aí, a cadeia principal agora. 1, 2, 3, 4, 5, pen. Como tem uma ligação tripla, in, né? Aqui era em quando tinha dupla. Como é ligação tripla, in. Mas eu tenho que dizer onde aparece a dupla. E a dupla aparece no segundo carbono. Então é o 4-metil 2-pen. Eita, falei errado. 4-metil pent 2-ino. De novo, ó, o 2 me diz aonde ou em qual carbono aparece a ligação tripla. O 4 me diz aonde o grupo aparece, ou seja, onde o metil aparece na cadeia principal. Então, o metil aparece no quarto carbono da cadeia principal. Bom, é um assunto que vocês precisam estar sempre fazendo exercício, né? Está dando essa nomenclatura de alguns compostos que aí você vai ficando com maior intimidade, vamos dizer assim, né? Com maior afinidade nesse conteúdo. Uma sugestão que eu dou é que tipo todos esses compostos que eu acabei fazendo um pouco rápido pelo tempo do vídeo que já está bem extenso, mas vocês podem fazer, né, depois de assistir a aula, pegar os compostos e tentar de maneira ou sozinho ou acompanhando o vídeo e fazendo, entendendo passo a passo, e depois tentando fazer sozinho e ver se chega na mesma nomenclatura. E aí aqui agora fala nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia mista, ou seja, quando aparece um grupo aqui, ó, ou um benzeno, ou uma cadeia cíclica, né? E aí ele acaba dando aqui como cadeia principal, já que vai ter maior número de carbonos, essa cadeia cíclica, né? Então aqui ó, ficou o pentano, só que é o ciclopentano. E aí acaba que o metil aparece como um radical aqui, ó, esse carbono fora. Isso aqui também, ó, metilbenzeno. Ele, como tem mais carbono, é o principal. Aqui, agora eu tenho duas posições, eu chamo um de 1 e o outro de 3. Né? Ele contou no sentido horário. 1, 2, 3. E não 1, 2, 3, 4. Porque em vez de 3 ia aparecer o quê? No quinto. Então você sempre tenta, na hora que vai dar os nomes de uma cadeia cíclica, né? Você sempre tenta os menores números, seja no lado horário ou no anti-horário. Não tem uma ordem. Sempre tem que ser também nos menores números ou na menor soma. E assim por diante. Então veja aqui que tem, ó, 1 etil, 2 metil. Então perceba que até o grupo maior aqui, ó, né, ele usou como referência e até talvez o fato de ser da ordem alfabética. Então o etil que vem primeiro, certo? Ele colocou aí como referência que é 1 etil, 2 metil benzeno. Aqui aquele mesmo esquema que a gente já viu, ó, tem três grupos metil, então ele para não colocar 1 metil, 2 metil, 4 metil benzeno, então 1, 2, 4 trimetil benzeno. Beleza? E aí existe uma regrinha, né? Por exemplo, essa aqui que tem dois substituintes, tem um metil duas vezes. Aqui tem um etil e um metil, que são dois grupos substituintes. E aqui já aparecem três. Mas quando aparecem dois apenas, como foi esses dois casos aqui, né? Ó, esse e esse aqui, existe uma regra para isso que a gente usa, que é o orto, meta e para. Então, quando você tem posição 1, 2, é orto, meta 1, 3 e para 1, 4. Esse aqui normalmente é quando está oposto. Então, assim, ó, quando vem um grupo ao lado do outro, é a posição 1, 2, e não a posição 1, 5, né? Ou 1, 6, quer dizer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Se eu contar no lado anti-horário, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficaria 1, 6. Mas se eu contar no sentido horário, fica 1, 2. Então eu escolho sempre os menores números ou a menor soma. Né? Então, 1, 2. Aí esse mesmo grupo, em vez de aparecer no segundo, né, carbono, ele poderia ter aparecido no terceiro. Ou poderia ter aparecido no quarto. Então, nesse caso,
a gente diz que tem a posição, usando isso aqui como referência, 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Ou você pode fazer dessa maneira aqui, ó. Sempre quando tem um benzeno, você vai ter... Ah, por que eu não coloco nessa posição aqui? Porque essa posição aqui é o mesmo que essa daqui, ó. Se você pegar aqui no meio, as posições que você aparece de um lado vai ser do outro, ou seja, isso aqui como referência. Se ele apareceu aqui, é o mesmo que ter aparecido desse lado. Porque em vez de eu contar 1, 2 para cá, eu vou contar 1, 2 para cá. Certo? Então, o que eu estou querendo falar é que, imagine que você tem um grupo aqui, CH3, e tivesse novamente esse grupo benzeno, e o CH3 aqui em cima, e ele aparecesse aqui desse lado. Então, se eu fosse contar, eu não ia contar dessa maneira, né? Então aqui, um horário, 1, 2. Aí você aqui, não, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. Qual o lado que deixa eles mais próximos? Então, em vez de eu colocar 1, 4, 5, 6. Então, perceba que eu conto 1, 2 para a direita, porque é onde fica a menor numeração para os substituintes. A mesma coisa aqui. Então, eu vou contar 1 e não mais o 2 aqui no sentido horário. Eu vou contar no sentido anti-horário. Então, 1, 2. Então, acabou que, se você dividir aqui no meio, essa posição é a mesma que essa posição é a mesma que essa. Tá? Então, a gente só tem o que? Basicamente 3 posições quando a gente usa uma como referência, essa aqui de cima ou essa aqui de baixo. Então é aqui e aqui, 1, 2, 1, 3 ou 1, 4. Então o grupo pode vir no 2, ou vir no 3, ou vir no 4. Se eles virem nesses grupos, aí muda. Agora quando ele começar a vir aqui de novo, desse lado, então está repetindo a mesma posição do outro lado, já que a gente vai usar sempre a menor contagem. Então aqui você tem a posição 1, 2 chamado de orto, 1, 3 chamado de meta e 1, 4 chamado de para. Então, em vez de eu colocar muitas vezes 1, 2 de metil, já que os dois grupos são metis, né? 1, 2 de metil, ele pode vir orto de metilbenzeno. Aqui, meta, porque é o 1, 3 de metilbenzeno. E o par, por isso que é orto, meta, para. Aí você vai 1, 2, 1, 3, 1, 4. Então é só fazer 1, 2, depois pula 1, ó, sequência 3 e 1, 4. Aí fica orto, meta, para. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Então você coloca esse segundo número em ordem. 2, 3, 4. Então é só a posição. Então perceba que aqui são dois grupos metis. Mas se viesse, por exemplo, grupos diferentes, então você teria o orto, ó, porque é a posição 1, 2, orto e em ordem alfabética. Orto, etil, metil, benzeno ou 1, 2, desculpa, 1 etil, 2 metil benzeno. Então, quando você coloca 1 etil, 2 metil benzeno, você pode suprimir esse 1 e esse 2, que são as posições, e chamar de orto, etil, metil, benzeno. Então, essa é uma regrinha que a gente vai usar em fenóis, certo? Então, a gente termina essa parte da nomenclatura, vocês vão fazer uma atividade e, basicamente, para fixar melhor esse conteúdo, é fazer uma lista de exercícios que vai estar anexado, certo? No Class. Então, um abraço, gente.